Olá, tudo bem com você? O podcast Bora Falar de Saúde chega com mais um episódio. E o nosso destaque de hoje é a saúde feminina e, em particular, as formas de prevenção, tratamento e estratégias de controle do câncer de mama. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada ano 2.300.000 pessoas desenvolvem o câncer de mama. A doença está entre as que mais matam mulheres em todo o mundo. E o quadro fica ainda mais preocupante se considerarmos o seu impacto nas famílias. Levantamento recente da OMS aponta que no cenário mundial, 250.000 crianças ficaram órfãs porque suas mães morreram em decorrência do câncer de mama. Eu sou Chádia Frache e nesse programa vamos ter uma conversa bem proveitosa sobre a importância do diagnóstico precoce, tratamento e os fatores de risco para essa doença. E para contribuir no desenvolvimento desse tema, aqui comigo estão o médico mastologista Dr. Luciano Brandão, com atuação no Serviço de Diagnóstico de Mama da Policlínica Castelo Branco, e também a chefa da Divisão de Atenção à Saúde à Mulher da Sensa Manaus, enfermeira Lúcia Freitas. O Dr. Luciano é especialista em mastologia e ginecologia oncológica pelo INCA, Instituto Nacional do Câncer, e tem habilitação em radiologia mamária pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e em cirurgia oncoplástica e reconstrutiva pelo Instituto Europeu de Oncologia de Milão, na Itália. A Lúcia, por sua vez, é formada em enfermagem pela Universidade Federal do Amazonas e especialista em saúde da família e comunidades. Sejam muito bem-vindos, meus convidados. A presença de vocês muito abrilhanta o nosso podcast. A gente vai poder aqui tirar várias dúvidas, esclarecer várias dúvidas da população em relação a essa doença que é tão preocupante, é uma causa aí de morte tão relevante nas mulheres, né? Muito prazer, doutor Luciano. O prazer é meu. Obrigado pela oportunidade, doutora Chádia. Estamos trabalhando sempre juntos em relação a isso. Já existe um time, uma equipe. E é sempre um prazer estar falando e prestando serviço a mais, que é justamente a orientação em relação ao controle e o que se pode fazer em relação ao combate ao câncer de mama. Isso aí, obrigada pela sua presença. A gente vai já começar a conversar sobre os temas. Lúcia. Um prazer, né? Eu acho importantíssimo esse tema que nós estamos trazendo hoje, principalmente no que se refere à saúde da mulher, né? Câncer de mama. Então, é um dos problemas de alta relevância dentro do que se dá atenção à saúde da mulher. E agradeço pelo convite. Obrigada a vocês. Bom, primeiramente eu gostaria de iniciar essa nossa conversa perguntando para vocês quais são os fatores que levam tantas mulheres a desenvolver essa doença. No princípio, os fatores de risco mais importantes é ser do sexo feminino e a faixa etária. É verdade que os homens também podem ter câncer de mama, mas é um caso para cada 150. Então, o fato do gênero é determinante. O câncer de mama é uma doença feminina, na sua grande maioria. Em relação à faixa etária, a cada década, principalmente a partir dos 50 anos, eu até diria menos, dos 45, 55, 65, 75, nós temos um acréscimo no número, na incidência de casos novos. Então, esses são os dois fatores mais importantes. Além desses, alguns outros fatores de risco que nós chamamos evitáveis e aqueles fatores de risco que são inevitáveis. Fatores de risco evitáveis, por exemplo, não estar acima do peso é um fator de risco evitável. Você pode tentar manter o seu peso ideal, que hoje em dia é uma das coisas que está assim, bem sedimentada nas nossas orientações é que o peso ideal, ou pelo menos não estar acima do peso e não ser obesa, é um fator de proteção importante. É claro que isso vai levar em consideração a nutrição, a atividade física regular. O estresse está relacionado, sim, porque o estresse desencadeia outras situações humorais, ou seja, hormonais, que fazem com que a pessoa possa
reagir comendo mais. Então, entre os fatores que você pode mudar é a questão do peso. Outro fator importante seria a não exposição, por exemplo, ao álcool. O álcool está muito relacionado com o câncer de mama, principalmente se a dose for maior de 40 miligramas de álcool por dia. Isso pode acontecer no dia a dia, para quem bebe todo dia, e pode acontecer para quem bebe no final de semana o social, né? Tipo, social que seja o correspondente a 40 miligramas por dia. Entendi. Bebendo apenas no final de semana. Então, é algo que pode ser evitado. Existem fatores inevitáveis. Os fatores inevitáveis são principalmente a genética. A genética é algo que, hoje, cada vez mais, a gente tem reconhecido alguns genes que estão extremamente ligados à origem do câncer de mama. Outros ainda não sabemos, mas, sem dúvida, é algo que você não pode evitar. Então, existe um risco em mulheres acima de 35 anos e até os 80 anos de 1 em cada 10 mulheres fazerem um câncer de mama. Ou seja, é uma proporção que vai aumentando com a faixa etária e a gente não pode dizer que uma mulher não tem risco. Ela tem risco baixo. Se ela não for considerada do grupo de risco, ela tem risco baixo, que vai até 6%. E quando a mulher é do grupo de risco, esse risco, dependendo dele, ou dependendo da somatória dos fatores, chega até 80%. Esse grupo de risco que o senhor se refere são mulheres que já tiveram casos na família de câncer de mama? Sim. Também, né? Sim, principalmente. O fator de risco mais importante são os casos de câncer de mama, principalmente em familiares diretos. O que nós chamamos de familiares diretos? Mãe, irmã e filha. É verdade que outros familiares, principalmente quando eles se somam, eu tenho 2 tias, 2 primas, filhas das tias, ou então tenho uma tia com câncer de mama bilateral, chamam a atenção também. Porém, sem dúvida, o que mais levamos em consideração são os familiares de linha direta, mãe, irmã e filha. Lúcia, na tua realidade, no teu trabalho, eu sei que você já lida com a saúde da mulher há muitos anos, né? Na tua vivência, na tua experiência, em relação a esse tema, ao câncer de mama, o que você tem visto ultimamente? Alguma mudança no comportamento em relação aos que o doutor Luciano falou? A gente sabe que hoje em dia não estar estressado ou não ficar estressado é uma coisa muito difícil, né, gente? O trabalho, a mulher com triplas jornadas, filho, casa, trabalho fora, a preocupação de pagar as contas, de prover a família. Você tem visto alguma mudança na tua realidade? Historicamente, a mulher, ela vem de uma questão de um cuidado para o outro, né? Principalmente ela se olha. Ela tem a família, e ela vai numa unidade de saúde, ela vai levar o filho, o marido, o pai. Dificilmente ela para e diz, não, eu vou fazer meu exame, ou eu estou sentindo alguma coisa, ou ela para porque o trabalho de em casa não termina nunca, né? E aquele que está em casa e está fora também, aquela mulher que tem os dois, também acumula todas essas ações. Historicamente, o papel da mulher sempre foi esse. Mas ele vem mudando, né? Ele vem mudando com o passar do tempo, e hoje em dia a mulher já consegue ver mais a sua autonomia, vivenciar mais a sua autonomia. E em relação ao trabalho em si, o que eu tenho visto é muita questão do autocuidado mesmo. A mulher procura a unidade de saúde e ela, em vez de fazer um rastreio organizado, é um rastreio oportuno. Ela procura o exame, né? Isso que a gente tem procurado trabalhar muito na nossa população feminina. E também a gente tem procurado levar para o homem também isso, porque o homem ele precisa cuidar da mulher também, né? O filho da mãe. Então, a gente vem trabalhando muito essa questão da família, né? Também lembrar de olhar para aquela mulher também que tanto olha para os outros. Que é a cuidadora ali, né? Então, quem cuida do cuidador, precisa a família se unir, né? E não deixar
passar em branco. Exatamente. Mas, doutor Luciano, o senhor falou aqui de alguns fatores de proteção, né? Muito se ouve falar que a amamentação é um fator de proteção para o câncer de mama. É correto dizer isso? É correto. Não, qualquer fator de proteção não deve ser tomado como, olha, eu tive vários filhos, eu comecei a ter filhos muito cedo, eu amamentei todos os meus filhos, 2 anos cada um, e por isso eu estou protegida. Isso não é correto pensar assim. Todas as mulheres podem ter câncer de mama. Mesmo as que têm esse perfil que nós achamos que possa gerar alguma proteção. Em verdade, a única proteção, quase 100%, e mesmo essa não é 100%, seria uma mastectomia profilática bilateral. Então, é muito interessante se falar em fatores de prevenção, mas é muito perigoso também você achar que está protegida por causa desse tipo de perfil que você já acumulou durante a vida. É exatamente aí que eu queria tocar, né? Em vários pacientes que eu já atendi ao longo da vida, já chegavam, inclusive, dizendo isso, não, eu já amamentei 3, 4 filhos, eu estou protegida. Então, é importante que a gente esclareça aqui para a nossa população que esse é um fator que é protetor, mas que não é o único, né, doutor? Não é a garantia. Exato. Exato. Tem muitas... O câncer de mama é diferente do câncer do colo do útero, né? Ele é um dos cânceres difíceis de prevenção, porque, como foi falado agora pelo doutor Luciano, você mudar toda aquela questão da alimentação, exercício físico, exige, às vezes, da mulher, né, atarefada com tantas coisas, e há situações que ela não consegue fazer isso, né? Então, é um câncer em comparação, eu faço muito isso em comparação ao câncer do colo do útero, ele é um pouco mais difícil, a questão da prevenção, né, né, a questão da dieta, né, o exercício físico, e por mais que você oriente, chega uma hora que a mulher não consegue fazer isso, envolvida com tanta atividade, né, precisa muita força de vontade, né, é preciso uma parceria mesmo, como a gente acabou de falar, das pessoas que cercam essa mulher para que ela consiga realmente desenvolver essas atividades. Sim, e pegando um pouco o gancho que a Lúcia está falando aqui, né, em relação ao câncer de colo de útero, que é prevenível, né, através dos cuidados de coleta de preventivo, das vacinas de HPV, né, e esses fatores de proteção, o câncer de mama, por muitos anos, falou-se em prevenção fazendo o exame de toque. E, na verdade, doutor, eu acho que, pelo que a gente tem visto, isso caiu por terra um pouco, né? Porque quando faz o exame de toque, o tumor já está lá. E, geralmente, se a mulher acha que só o exame de toque ela vai conseguir se livrar daquilo, evitar, ou quando aparece e ela consegue palpar, já está num tamanho um pouco mais acentuado, não é? Bem, a gente não pode esquecer de que um tumor de mama palpável, ele começa a ser palpável entre 1,5 e 2 centímetros. Claro que depende da percepção de quanto essa mulher se examina e de qual é a sensibilidade que ela tem. Quer dizer, tem múltiplas variáveis num autoexame. Mas, lembrando que tumores de 1,5 a 2 centímetros ainda são um estágio 1. Então, vale a pena o autoexame, continua valendo a pena o autoexame. Ótimo saber disso. Quando a enfermeira Lúcia falou sobre a questão de prevenção entre o colo de útero e a mama, a gente lembra que as prevenções são diferentes, ou seja, nós temos a prevenção primária, que é aquilo que eu posso evitar que aconteça. Exemplo, com uma imunização, com o preventivo, você evita que aconteça. Ou seja, nós temos lesões pré-neoplásicas, pré-câncer, que eu tratando, eu vou evitar que o câncer aconteça. Isso é uma prevenção primária. Já a mama é uma prevenção secundária. Eu, em geral, não tenho como prevenir. Eu tenho como olhar cedo. Cedo, entre aspas, porque a cancerigênese ela é bem lenta. Eu prefiro até dizer ver pequeno, porque mesmo um tumor com 1 centímetro, ele tem 10, 15 anos de evolução.
Então, não é precoce exatamente, mas é pequeno. E nós sabemos que os tumores até 1 centímetro e não palpáveis, eles têm 95% a 98% de cura. Então, eu não consigo prevenir que ele aconteça, mas eu consigo ver pequeno, tratar e curar. Então, a nossa prevenção é secundária. Eu previno não câncer, mas que morra por câncer. Então, tudo que a gente quer é impactar na curva de mortalidade. Lembrando, em relação ainda ao autoexame, que se eu não conseguir ter um impacto na curva de mortalidade numa paciente que tem 2 centímetros de tumor e descobriu o tumor palpando, eu, pelo menos, ainda posso oferecer cirurgias conservadoras, que isso ainda é muito, muito bom. Doutor, em relação à prevenção, há muitos anos e anos, as campanhas informativas, as campanhas do Ministério da Saúde, como todas as organizações de saúde, falam sobre o autoexame, o exame de toque. Hoje em dia, isso ainda é válido? Como é que está essa história? Porque tem algumas organizações que falam que o exame de toque ele já não é mais satisfatório para que a mulher tenha um bom desfecho. O que o senhor me diz disso? Claro que as imagens, uma imagem de mamografia ou ultrassom, podem antecipar uma lesão que só seria palpável em 4 anos. Então, é claro que a imagem ela nos traz lesões bem menores do que o autoexame. O autoexame consegue flagrar tumores ou nódulos em 1,5, 2 centímetros. Mas isso não deixa de ser importante. Por quê? Porque essas lesões ainda são o estágio 1 da patologia. Até 2 centímetros de lesão, nós consideramos estágio 1, que tem 4 estágios. E com 2 centímetros a mulher já sente ao toque na mão. Só que aí a gente tem que realmente insistir nas campanhas de informação, né? A educação continuada, a atenção primária, ela tem ali o foco e a obrigação de manter essa informação muito viva nas mulheres, né? A gente tem aí o mês de conscientização para isso, que é o Outubro Rosa, onde a gente intensifica muito as campanhas informativas, aumenta a oferta dos exames, mas assim, a gente precisa, Lúcia, não sei como é que é no teu atendimento, se as mulheres realmente fazem o exame de toque. O Ministério da Saúde ele não desaconselhou o autoexame. Ele só desaconselhou ele sendo o único para fazer a detecção. Né? Então, o autoexame ele continua sendo importante, é importante que a mulher se conheça, que todo mês, ou embaixo do chuveiro ou deitada, ela faça o autoexame, mas ele orienta que que a mulher faça um exame clínico, né, que é o que o doutor Luciano estava falando, que é o exame clínico das mamas, pelo menos uma vez ao ano, que essa mama seja avaliada por um médico clínico, um mastologista, um médico ou um enfermeiro, que tenha sido capacitado para isso. E continuar, se ela estiver na faixa etária de risco, que a gente chama, com uma solicitação médica, faz a mamografia. Mas o autoexame, ele continua, só não pode caminhar sozinho. Ele precisa estar aliado a uma avaliação especializada. Tá, então vamos lá, continuando a conversa e pegando o gancho da faixa etária, doutor Luciano, o senhor tem notado que mulheres cada vez mais jovens têm aparecido com o diagnóstico de câncer de mama? E o que fica aqui de recado ou de alerta para as mulheres mais jovens em relação a esse aumento de casos ou até casos, porque eu acredito que quando a gente determina aí uma faixa etária, as mulheres mais jovens ou fora da faixa etária podem achar que não, eu tô liberada, eu tô protegida porque eu não tô ali. O senhor tem visto alguma mudança no aumento de casos em mulheres mais jovens? Nós percebemos sim uma incidência maior em mulheres jovens, mas que pode estar correspondendo também ao número de mulheres
inclusive que vivem mais, ou seja, o que eu quero dizer? Aumentou o número de mulheres na faixa etária de 30 a 40, aumentou o número de mulheres 40 a 50 e assim por diante. Inclusive a expectativa do brasileiro é maior. Inclusive nós temos também um número considerável de pacientes com mais de 70 anos que estariam fora da faixa etária privilegiada pelo programa e que têm câncer de mama. Então, essas mulheres precisam saber que mesmo fora da faixa etária de risco, a chance de câncer de mama existe. Nas mulheres mais jovens, principalmente nas mais jovens, o autoexame e o exame clínico passam a ser a única oferta que nós temos para elas, por enquanto. Existem alguns indícios de que nós vamos ter tecnologia para chegar a essas mulheres algum dia. Exemplo, qual é o problema da mamografia numa mulher mais jovem? É a densidade da mama. A mama ela é composta de tecido epitelial funcional, que é um tecido denso, e de gordura. Essa proporção entre tecido denso e gordura varia conforme a faixa etária. A faixa etária maior, ou seja, mulheres acima de 50 anos, têm uma mama já não densa ou menos densa, e nós conseguimos ter uma sensibilidade do exame maior. Já as mulheres com menos dessa idade, menores que 40 anos principalmente, elas vão ter uma mama, em geral, mais densa e nódulos podem ficar obscurecidos naquela densidade. Então, o custo-benefício do exame cai e é por isso que não é uma estratégia oferecer, por exemplo, a mamografia para essas mulheres. Exato. Então, e essa é uma dúvida frequente, assim, porque a mulher de qualquer faixa etária, ela chega no consultório e já pede uma mamografia. Sim. E, na verdade, pela idade dela e pela densidade da mama, conforme a idade, não é o padrão ouro, né? No caso, além do exame clínico, a gente pode dispor aí de uma ultrassonografia? Não de rotina, doutora, porque mesmo a ultrassonografia, que é tão útil mesmo para os pacientes na faixa etária de risco, a gente lembra que muitas das mamografias que são pelo BIRADS, pelo sistema de classificação de imagens, elas são BIRADS 0. 0 não quer dizer que não tenha lesão, muito antes pelo contrário, tem uma lesão, mas está com uma pendência. O radiologista tem a prerrogativa de dizer, não vou dar o laudo do 0 e sugiro um outro exame. Ele pode sugerir um ultrassom. É uma dificuldade nossa, ok? Porque as mamografias muito dificilmente conseguimos reclassificar, isso no Brasil inteiro. Né? Então, essas mulheres sim precisam de ultrassonografia, mas é impossível eu pensar em fazer uma ultrassonografia de rotina em mulheres jovens. Primeiro que isso não é defendido por nenhuma instituição no mundo inteiro, e segundo, pelo fato de que seria impossível oferecer para todo mundo. Então, é a mulher que, fazendo autoexame ou durante um exame clínico, e se pensa numa alteração do tecido, é um nódulo, é um espessamento, é uma neodensidade, o ultrassom está muito bem indicado, principalmente para pessoas jovens. Maravilha. Só complementando, eu estava avaliando hoje, né, os resultados de exames realizados no município de Manaus, do ponto de vista do BIRADS 0, 1, 2, 3, 4, que são as lesões precursoras, né, BIRADS 4, 5 e 6, são aquelas lesões que precisam ser biopsiadas, e o doutor Luciano briga muito pela 3, né, que às vezes a gente precisa também biopsiar, mas do ponto de vista da faixa etária, a maioria mesmo está entre os 40 e 50, a gente até viu 69 anos. Porém, existe um número significativo nessa idade, 30 anos, 35 anos, então existem sim casos em torno de 280, eu estava vendo, é um número significativo de mulheres que precisariam sim, né, tem uma alteração, precisa de uma análise maior. Então é preocupante mesmo, porque essas mulheres, de acordo com a alteração que elas apresentam, elas fazem biópsia, né? É realizada essa biópsia e essa biópsia dá alterado. Entendeu? Entendi. Então é necessário realmente a gente ter esse olhar. Nós temos, doutora, nós temos algumas fragilidades, e essas fragilidades, e é por isso que estamos aqui, debatendo quais são as soluções, ou seja, para onde caminhar. Então,
tenho a impressão de que mesmo a ciência tenta exames, por exemplo, a própria mamografia hoje, com tomossíntese, a mamografia contrastada, elas estão com resultados muito interessantes mesmo em mama densa. De repente, dentro de um ambulatório de alto risco, para mulheres jovens, mesmo que não se faça a mamografia convencional, mas pode-se fazer uma mamografia contrastada ou então com tomossíntese, quem sabe até uma ressonância, depende muito daquilo que eu posso oferecer. Eu estou falando da questão de estrutura, logística, estrutura e orçamento, e ao mesmo tempo do número de mulheres para que eu otimize esses exames. Então, no ano passado, também num podcast, eu estive com uma jovem de 26 anos que teve câncer de mama, muito zangada, porque essa sua preocupação, ela veio como pessoa acometida chegar para nós e dizer, olha, e nós... Tenho 26 anos, estou aqui com câncer de mama. Aqui com câncer de mama, inclusive ela tinha sido mastectomizada e, assim, são coisas que nos deixam constrangidos. Por quê? Porque realmente, o que eu tenho para dizer para essa moça, ela realmente não estava coberta por nenhum tipo de programa. Então, estar na educação continuada, buscando envolver a atenção primária no exame físico da mama é fundamental. Fundamental. É isso. Mas assim, a gente ainda vê essas mulheres muito jovens com câncer de mama ainda como uma exceção? Sim, mesmo agora, falando muito por alto dos números que a gente tem em relação às nossas biópsias do nosso SDM Castelo Branco. A grande maioria dos tumores foram acima dos 50 anos. Né? E acima de 40, uma intensificação acima de 50 e algumas mulheres apenas com menos de 40 anos. Elas existem e elas não podem ser, ou seja, não podem ser esquecidas. Né? Nós temos que pensar nelas também, mas sem dúvida a faixa etária não está errada, a faixa etária está correta. O que se poderia fazer era, dependendo de orçamentos, claro, nós poderíamos tentar ver se ampliamos essa faixa etária. Veja bem, eu gostaria até de falar um pouquinho mais sobre isso. Como nós somos uma unidade federativa, não quer dizer que nós não possamos, de repente, ampliar o número. Exemplo, nós sabemos que mulheres na faixa etária de risco, elas competem, de certa maneira, com as mulheres mais jovens. As mulheres que têm a faixa de risco são mulheres de outra geração. E essa geração já tem outros fatores culturais e comportamentais diferentes que fazem com que ela não vá espontaneamente buscar esse exame. É muito mais comum uma mulher mais jovem buscar esse exame do que a mulher na faixa etária de risco. Daí não tem como não falar do rastreio organizado. Por quê? Porque o rastreio organizado ele vai buscar essas mulheres. Eu me proponho a uma faixa etária de risco e simplesmente chega no celular dela, eu já estou pensando assim, chega no celular, olha, enfermeira Lúcia, o seu exame é na unidade tal, no dia tal. É diferente de ela se sensibilizar. Eu estou convidando. Entende? Ou seja, é uma busca ativa e não uma busca oportunística. Entendi. Nós podemos atingir um número maior e na faixa etária principal se nós formos e convidarmos. Nós identificamos essas mulheres e essas mulheres serão intimadas, por assim dizer, a comparecer para fazer o seu exame. Então, eu não preciso sensibilizar. Eu acho que sensibilizar é importante, mas eu preciso muito mais convidar. Olha só, tem um aspecto que eu gostaria de abordar aqui com vocês em relação aos implantes de silicone nas mamas, né? A gente vê que já tem o quê? 20 anos, de 20 anos para cá, mais, né, doutor Luciano? Mais de 20 anos para cá, as mulheres, elas querem ter uma mama maior, querem fazer até uma cirurgia estética, às vezes é até reparadora, com os implantes de silicone,
E eu queria saber se isso tem algum risco, alguma relação para desenvolver mais câncer de mama ou não? Absolutamente não. Não, né? Ótimo. A gente tem aqui que falar para milhares de mulheres que com certeza já fizeram esse procedimento. O Brasil é campeão das cirurgias estéticas com implante de silicone. O implante de silicone, ele está sim relacionado com um tipo muito, muito raro de câncer, é um linfoma. Esse linfoma está relacionado sim com a prótese, mas ele é tão raro, que não podemos dizer que essas pacientes têm um risco por causa disso. E está se tentando saber, e ainda não temos essa posição correta, sobre que tipo de material levou essas mulheres a fazerem o câncer pelo implante. Mas é um número extremamente baixo. E, certamente, não só a cirurgia plástica, mas como a mastologia, estão de olho nessas pacientes no sentido de sinais que possam flagrar. Eu, por exemplo, tenho 33 anos de convívio com mastologia, com mama, e eu vi um caso, quer dizer, é muito pouco, muito pouco. Não precisa a mulher que quer fazer por algum motivo, ela se acha uma boa candidata, eu diria que sim, sem problema. Sem problemas, né? Um outro assunto, um outro aspecto em relação a isso. A gente vê, na atualidade, a questão das mulheres na menopausa. Antigamente, a terapia hormonal era meio que um tabu, eram poucos profissionais que lidavam com reposição hormonal. Nós encontrávamos muito poucos profissionais habilitados e com experiência em fazer reposição hormonal. Hoje, com acesso à informação, com uma campanha muito forte para atividades físicas, melhoria do desempenho, as mulheres na menopausa que antes só ficavam em casa e hoje elas precisam de disposição para trabalhar, elas precisam ter uma vida ativa, né? A gente vê muito mais esse assunto de terapia de reposição hormonal. O que vocês me dizem sobre isso? Existem contraindicações, mas a gente vê que cada vez mais as mulheres estão preocupadas em fazer essa reposição hormonal. Que relação o senhor me observa? A relação existe, ou seja, o uso de terapia de reposição hormonal, principalmente combinada, principalmente mesmo, ou seja, a combinação entre os hormônios progestagênicos e estrogênios, ou só progestagênicos, eles têm mesmo uma relação com o aumento do índice, o aumento do risco para câncer de mama na dependência da dose e na dependência do tempo. 5 anos, se nós compararmos dois grupos, em até 5 anos não existe muita diferença entre quem faz e quem não faz, mas acima de 5 anos, sim, existe uma diferença para uma incidência maior no grupo que faz. Mas veja bem, a incidência do câncer de mama, se eu for personalizar, chega a paciente, chega a mulher no meu ambulatório, no meu consultório, eu posso lançar mão de programas de avaliação de risco. E eu posso quantificar, claro que não deixa de ter um certo empirismo, mas é bem razoável que eu quantifique o risco. E eu chego, de repente, a uma senhora, Dona Maria, que tem um risco de 10%. Se ela agregar outros fatores de risco, por exemplo, a terapia de reposição hormonal, ela já fez algumas biópsias de mama com lesões hiperplásicas. Então, essa mulher passa a não ser uma boa candidata para o câncer, para a terapia de reposição hormonal. Ela tem uma história familiar positiva, ela passa a não ser uma boa candidata para a terapia de reposição hormonal. Mas não é impossível que ela faça. Primeiro, ela tem que estar ciente de que passa a ter um risco a mais e, ao mesmo tempo, ela tem que pesar aquilo que é o mais importante para ela no momento. Por exemplo, nós sabemos que a terapia de reposição hormonal restabelece uma condição social, sexual, e que isso é muito importante para ela naquele momento. O que eu, em geral, nesse caso,
tento orientar é que ela esteja mais próximo de nós, que ela não perca a periodicidade dos seus exames, que ela faça a sua terapia de reposição hormonal, tentando não passar daqueles 5 anos, que ainda é uma segurança estatística, ok? E mesmo passando desses 5 anos, a vigilância próxima nos deixa com o diagnóstico precoce, cedo, pequeno, é bem mais provável e que eu vou tratar e vou curar, entende? Não é um empecilho. Ao mesmo tempo, pacientes que tiveram câncer de mama ainda é contraindicado a terapia de reposição. Seria essa a contraindicação mais importante e aceita no mundo inteiro. E procurar profissionais habilitados para isso, né? O que a gente não pode aceitar é essa reposição indiscriminada, é o que as pessoas, por conta própria, é o que se vê na internet, é o que se aparece aí nas redes sociais, e isso pode ser um risco para o câncer de peito. Eu vou lembrar algo interessante aqui, a terapia de reposição hormonal não é só vilã. Ela, por exemplo, tem mulheres que se beneficiam, inclusive, em relação aos riscos para câncer de mama, no uso de terapia de reposição hormonal. Por exemplo, mulheres que já fizeram uma esterectomia, que podem usar só o estrogênio, não precisam usar progesterona, elas têm, inclusive, um fator protetor. Para as mulheres que, então, fizeram esterectomia total, tiraram os ovários, útero, e que já estão aí na menopausa, esse fator hormonal pode proteger, passa a ser protetor para o câncer de mama. É importante, porque as mulheres, elas nos procuram com muito medo ainda, né? Ah, não, aquele doutor disse que eu tenho que repor hormônio. Doutora, isso não causa câncer de mama? Então, eu acho importante a gente dizer que cada caso é um caso, é necessário que se faça avaliação, é necessário que a gente tenha as referências dos exames laboratoriais, né, em relação aos hormônios também, que se ela não estiver necessitando, se os valores de referência estiverem normais, não tem necessidade de repor, não é isso? E aí, ao contrário, se estiver faltando, ela pode se beneficiar em relação a isso, né? Sim. Porque muitas chegam aí com a gente e diz que a vida mudou completamente para melhor depois que elas começaram a fazer a reposição. Eu compreendo, eu acredito. Não é isso? Bom, continuando aqui o nosso podcast, a gente sabe que a saúde pública, ela faz um trabalho contínuo de reforço à informação de quanto mais precoce o diagnóstico, maiores são as possibilidades de sucesso no tratamento. Como profissionais de saúde, como é que vocês percebem os avanços nesses casos? Em relação à atenção básica, é um exemplo. Nós temos avançado muito, né? Nós temos, assim, além da parte da educação mesmo, educação continuada, educação aos profissionais, educação permanente, para a própria população, a divulgação por meio das mídias, né, sociais. Nós também avançamos na questão do diagnóstico, naquele diagnóstico precoce. Nós estamos avançando na questão do parque de imagem. A atenção básica tem avançado com a implantação de mamógrafos digitais agora. Então, o parque de imagem ele vai passar a contar com esses mamógrafos e um serviço de biópsia, né, porque a gente precisa ter esse serviço funcionante, porque antes essa mulher ela ficava com o resultado de mamografia e ia para a porta de onde ela tem que fazer o tratamento dela, se for positivo, que seria o SECOM. E hoje não, ela consegue já fazer esse exame de biópsia, né, toda orientada, né, desde o início, foi feita essa orientação. Se for o caso, for um exame positivo, ela consegue já ser encaminhada. E isso faz com que esse tratamento, né, ele seja mais célere. E no final ela consiga, sim, na maioria dos casos, a cura, né, que é o que a gente tanto trabalha, né, para aquelas mulheres que estão realmente doentes, que têm essa alteração. Em relação às mulheres que a gente orienta, né, que não é só no outubro a gente intensifica, a gente massifica mesmo a informação, fala muito, mas o ano todo é importante,
né, se cuidar, procurar uma unidade de saúde, né, o que for mais próximo, né, e a informação é a chave de tudo. Penso eu que nós estamos num período que a gente é massificado tudo para nós, né, tanto por conta da internet, da televisão, e a gente ter o cuidado, né, a gente também precisa filtrar, mas está chegando muita informação para a usuária, né, e eu acho isso muito importante, e a atenção básica ela tem um papel primordial nisso. Alguma observação, doutor Luciano? Nós temos uma meta, um paradigma, que é a curva de mortalidade, o impacto na curva de mortalidade. As ações elas têm que ser sincronizadas. Não depende só, por exemplo, eu não dependo só de um hospital terciário. Eu já trabalhei no hospital terciário, eu sou do SECOM, continuo no SECOM e cedido à Censa. E durante 25 anos. E eu estava ali só cabeceando. Né? Ou seja, os casos vinham para mim para eu resolver cirurgicamente. Mas quando eu vim para a unidade secundária, quando eu fui para Castelo Branco, eu comecei a ver um quadro muito maior de que eu nem conhecia. E que esse quadro é que me manda, na verdade, é esse fluxograma que tem que funcionar para que essas pacientes cheguem para mim, para eu dar uma solução cada vez menor e com uma probabilidade de cura maior, que é o que nós temos falado. Casos menores, chance maior de cura. Lesões não palpáveis, 98% de chance de cura. Então, se as ações são sincronizadas, o serviço terciário é uma continuidade. Se as ações não forem sincronizadas, eu ofereço uma mamografia. A mamografia tem o mamógrafo, tem o profissional. A mamografia existe, mas chega com muito retardo o diagnóstico. Ou seja, chega com muito tempo esse resultado de mamografia. Precisamos identificar por que ainda pessoas têm dificuldade de marcar seus exames. Então, se isso não acontecer de forma sincronizada, não vamos impactar. Se, mesmo com o diagnóstico, que era uma dificuldade, que hoje nós temos um diagnóstico através das SDM, do Serviço de Diagnóstico de Mama, nós temos agilizado esses diagnósticos, mas se não tem o início do tratamento em fase oportuna, também não vai impactar a curva de mortalidade. Então, na verdade, esse diálogo entre instituições, eles precisam acontecer, porque se nós não sincronizarmos, nós não vamos atingir meta. Entendi. Só complementando que o doutor Luciano está trazendo, na verdade, esse cenário, né, de demora da mamografia, houve um momento, no final do ano passado até o início desse ano, que foram fechadas algumas portas que realizavam, mas já se abriram novamente. Então, onde a gente está, o município, né, ele tem uma oferta boa de mamografia, né, o nosso gargalo, o nosso problema é a mulher ir buscar esse resultado de exame, né, porque ele é feito e a mulher não vai pegar, não vai buscar. E muitas vezes ela acha, não, eu já cumpri meu papel, eu fiz o exame, mas não vai pegar o resultado. Para a mulher, assim, essa mulher manauara, a mulher mesmo, que nós estamos falando aqui, pegar esse resultado, né, e buscar, fazer o exame, e tão importante quanto fazer, né, ter aquele chamamento para fazer, ir buscar esse resultado e levar para ser avaliado. Né? É isso que a gente precisa fazer, porque senão a gente não consegue fechar esse ciclo. Se faz a mamografia, muitas vezes a gente vai avaliar pelos sistemas, aquela mulher já tem 5, 6 mamografias, que faz todo ano, mas aí não consta registro de uma avaliação daquele exame, né? De um olhar técnico sobre aquele exame especializado. E é isso que eu queria falar, da importância de, além de fazer o exame, ir buscar e levar para uma avaliação. Bom, gente, a gente vai passar aqui para um outro quadro, né? Nós vamos conferir o quadro chamado Espia Só, que sempre traz uma informação interessante sobre o tema que a gente está discutindo aqui. O câncer de mama geralmente é associado à população feminina, mas os homens também podem ter esse tipo de tumor. Embora seja rara no segmento masculino, a doença acomete 1% dos homens. Por esse motivo, é bom recomendar que eles fiquem atentos a qualquer alteração.
O câncer de mama nos homens geralmente aparece naqueles que têm acima de 60 anos. A doença costuma se manifestar em homens que têm casos de câncer de mama ou câncer no ovário na família. Mas é bom reforçar que existem casos em que o aumento da mama ou aparecimento de um caroço são apenas uma alteração hormonal, sem risco para desenvolver um tumor maligno. Em todo caso, é preciso procurar um mastologista e tirar todas as dúvidas. Doutor Luciano, diante de tanta informação que nós tivemos aqui, eu queria que o senhor dissesse para a gente quais são os tipos de tratamentos que a gente tem para o câncer de mama. O câncer de mama, quanto entidade, ele pode ser sistêmico, ou seja, um nódulo mesmo pequeno, de maneira rara, ele pode também mandar células para outros locais. Então eu tenho que sempre pensar numa mulher em termos de tratamento local e tratamento sistêmico. Eu tenho que pensar que essas células podem estar circulando e eu tenho que pensar nelas, não é? Então, os tratamentos locais são cirúrgicos e radioterápicos. Eles são tratamentos locais, é para a região da mama. Eu trato o tumor com a cirurgia e com a radioterapia. Mas, dependendo do caso, principalmente em tumores maiores, em axila positiva, linfonodos axilares positivos, que eu tenho que pensar na possibilidade de células circulantes, células malignas circulantes, que podem se sedimentar ou ocupar, colonizar outros órgãos, então eu tenho que pensar nelas também. Quais são os tratamentos que são sistêmicos? São a quimioterapia, a imunoterapia, a hormonioterapia e a terapia-alvo. Então, esses tratamentos, eles, em determinados casos, eles complementam, nós chamamos de adjuvantes, ajudantes ao tratamento cirúrgico. Tem alguns casos específicos que nós conseguimos hoje, em uma grande maioria, identificar quem se beneficiaria primeiro de quimioterapia ou primeiro de cirurgia. Então, a quimioterapia pode vir antes, a quimioterapia pode vir depois. Mas, em geral, a cirurgia vai estar sempre presente, certo? Todas as cirurgias que forem conservadoras de mama, ainda se usa a radioterapia complementar. Eu trato o sítio, o local, a região do tumor na mama e o resto da mama eu trato com cirurgia. E o resto da mama eu trato com radioterapia. Falando em cirurgia, já que o senhor tocou aqui e disse que a cirurgia, a mulher nunca vai estar livre, se for diagnosticado câncer de mama, essa mulher não vai estar livre de uma cirurgia, né? Muitas vezes, o que a gente já presenciou? Mulheres que aparecem, são diagnosticadas com tumor de mama e diz assim, doutor, eu quero que retire toda a minha mama. Antigamente faziam isso, né, doutor Luciano? Agora, a gente vê que isso pode não ser eficaz, pode retirar só a área onde tem a doença, com as margens de segurança, né? Não é isso? Sim, a mastectomia nunca vai estar errada. Isso é importante porque em certas regiões, mesmo do nosso Brasil, nós não temos tecnologia, às vezes, para oferecer cirurgias menores. Então, lembrando que a mastectomia nunca estará errada. Porém, também sabemos que a cirurgia conservadora, aquela que não é radical, nós oferecemos os mesmos resultados com um aspecto psicológico e estético muito melhor e existem muitas evidências hoje de que elas, inclusive, melhoram a sobrevida. Ou seja, a cirurgia conservadora, ela é superior, quando se pode oferecer, ela é superior à cirurgia radical, mesmo a cirurgia radical com reconstrução, com prótese ou outro tipo de tecido. Então, quando o senhor fala em cirurgia conservadora, o senhor quer dizer que vai retirar da mama só a área que está afetada com uma margem de segurança, né? Não precisa tirar a mama toda, porque muitas vezes você vê que o desejo da mulher é até esse, porque ela quer se livrar tanto daquela condição que ela acha que pode estar espalhado em algum lugar e ela acha que retirando a mama toda, ela vai ficar,
mais livre de toda e qualquer doença. Lembrando que na hora do diagnóstico, eu já posso, ou aquela paciente, aquela mulher já pode ter células circulantes. Então, o fato de eu retirar a mama ou apenas a região onde está o nódulo, não vai tratar as células circulantes. Entendi. Entende? Então, não há um benefício só porque eu faço mastectomia. Radical. Radical. Eu não vou beneficiar todo mundo, ok? Tá certo. Então, lembrando também que, principalmente para quem domina a cirurgia oncoplástica, muitas vezes as mulheres, dependendo da mama, às vezes do volume da mama, do grau de pitose, de queda da mama, numa cirurgia para câncer de mama, é uma oportunidade que ela tem de fazer, inclusive, uma mamoplastia. São várias pacientes que se beneficiam da mamoplastia ou seja, da plástica mamária com o objetivo oncológico e que ganham um aspecto estético que ela gostaria de ter há muito tempo. Então, há males que vêm para bem. Tenho pacientes que chegam comigo e dizem assim, doutor, além de tratar, eu ganhei uma mama muito mais bonita. Meu marido adorou. Entendeu? Quer dizer, as alternativas tecnológicas, cirúrgicas, elas estão cada vez melhores. As cirurgias e o uso do silicone, das próteses, são cada vez mais inteligentes. Então, sem dúvida, a cirurgia melhorou muito, mas muito mesmo. Ou seja, hoje a gente trata de maneira oncológica ideal, oferecendo resultado estético excelente. Doutor, existe alguma relação entre... Tem mulheres que têm mamas muito pequenas, mesmo adultas, elas não desenvolvem uma mama grande, e tem mulheres que, mesmo muito magras, desenvolvem uma mama bem volumosa. Tem alguma relação para fator de câncer de mama ter mama pequena ou mama grande? Nós sabemos que as mastectomias, as mamoplastias redutivas, elas têm são um fator protetivo, são um fator protetor. Então, o tamanho do continente, sim, pode ter relação com o risco. Não quer dizer que uma mulher com uma mama que é pequena não vai ter câncer de mama. Até mesmo se taxa agora que já viste mulheres com câncer de mama em mamas pequenas. Isso. A outra questão muito importante sobre isso é o grau de densidade. Lembra da densidade da mama. Então, a densidade da mama, quanto maior, mais risco para câncer de mama. Uma mama extremamente densa é um fator independente de risco. Ou seja, eu posso trazer essa mulher para o grupo de risco só pela densidade dela. Entende? Então, se eu tenho uma mama grande e densa, é claro que o conteúdo vai importar. Só para entender, que o nosso público entender, o que é mama densa? Certo. É uma mama com muito músculo, com muita gordura? O que é uma mama densa? Lembrando os constituintes da mama, gordura sim, e tecido funcional, tecido conjuntivo, é um tecido que não é gordura. Esse tecido é o tecido que faz parte da densidade. O tecido epitelial, que é muito discretamente visto e que, na verdade, é a maior sede dos cânceres de mama, estão muito juntos do tecido conjuntivo. Esse conjunto faz a densidade da mama. Quanto mais jovem a paciente, mais densa é a mama. Quanto mais idade, ela vai substituindo essa densidade por gordura. Então, diminui a quantidade de densidade da mama. Mas o que marca, por exemplo, aí vai e diz assim, sim, mas as jovens têm menos câncer de mama e têm a mama mais densa. É porque a tumorigênese, como eu também já falei, ela é lenta. É naquela fase jovem que muito provavelmente acontece a cancerigênese. E a tumorigênese ela acontece 20 anos antes. Então, ela vai apresentar algo que ela já iniciou quando jovem. Bom, gente, o papo está muito bom. Agora a gente vai abrir também um espaço para o nosso público esclarecer suas dúvidas aqui com os nossos convidados. No quadro Fala Especialista. Temos já alguma pergunta? Meu nome é Grace Albuquerque Pinheiro, sou dona de casa, doméstica. Se uma pessoa tiver um caroço no peito, isso quer dizer que é câncer de mama? Olha, boa, né, doutor? Porque as mulheres, elas se assustam muito com isso. Então, muitas das vezes elas pegam aqui e já acham que estão com câncer de mama. Bem, os nódulos de mama são
um dos sinais, que o câncer de mama, vou fazer só uma parte, ele não tem sintomas, ele só tem sinais. Os sinais de câncer de mama são o nódulo, o eczema, que é uma ulceração, uma irritação no bico do peito. Ele tem a descarga papilar e os exames alterados. São os quatro sinais. Exames de imagem alterado, o nódulo que possa ser palpável, percebido pela paciente, a descarga papilar e o eczema papilar, que em geral vem com o prurido, a coceira no bico do peito. Então, são sinais, não são sintomas. Uma vez que essa paciente percebe um nódulo de mama, é claro que ela vai valorizar, mas lembrando que a maioria, imensa maioria dos nódulos de mama são benignos e não malignos, eles são bons e não ruins. Mesmo quando os exames vêm com BIRADS 4 ou BIRADS 5, BIRADS 5 eu nem diria, mas os BIRADS 4, eles, entre cada 6 biópsias por BIRADS 4, apenas uma é positiva. Então, mesmo no BIRADS 4, que se admite uma suspeição para câncer de mama e que a biópsia está indicada e é imperiosa, ou seja, deve ser feita, mesmo nesses casos a maioria é negativa. Bom, então fica aqui a resposta do Dr. Luciano para essa pergunta e que nem todo caroço que a gente vê na mama pode ser um câncer de mama, né? É importante procurar atendimento médico, procurar ver com um especialista na unidade mais próxima de saúde que faça um exame clínico e depois, se for o caso, os laboratoriais. Temos mais perguntas? Meu nome é Vitória Cristina, eu sou estudante e eu gostaria de saber se o câncer de mama se desenvolve apenas nas mulheres mais velhas. A gente até tocou aqui nesse assunto, né, doutor Luciano? Sim, a faixa etária está muito relacionada com o risco. Cada 10 anos a mais, a partir dos 35 anos, a gente vai ver uma intensificação entre 50 e 65 anos, mas sim, está relacionado com mulheres mais velhas. Mais alguma? Meu nome é Rosinei Ambrosio, sou aposentada. Pergunto, se a minha mãe teve câncer de mama, eu terei futuramente? Olha a preocupação dela, hein, doutor? Válida. Nós lembramos que a história familiar, como nós tínhamos uma história familiar direta, mãe, irmã e filha, chamam a atenção para um risco maior. Porém, apenas 5 a 10% de todos os tumores de mama são relacionados a essa história. 90 a 95% dos tumores não têm história familiar. Ou seja, a hereditariedade responde apenas por 5 a 10%. 90 a 95% não tem história familiar. São genéticos também, mas os genes associados parecem não ser da linhagem germinativa, ou seja, transferidos de mãe para filha. Mais alguma? Eu gostaria de saber se é verdade que quando a mulher dá peito para o filho, se evita o câncer de mama. Olha aí, a gente comentou isso, né, doutor? Sim, é claro que consideramos um fator protetivo ou protetor, porém, não é uma garantia de que essas pacientes não vão ter câncer de mama. A amamentação, ela é muito importante para o neonato, para a criança, é importante para a mulher, para a relação entre mãe e filho, e é importante também como fator protetor. Mas lembrando que os fatores protetores não imunizam. Mulheres que amamentaram também podem ter câncer de mama. Mais uma? Meu nome é Rosalinda, sou professora e eu vou fazer uma pergunta. É verdade que quem toma anticoncepcional tem mais chance de ter câncer de mama? Olha, nós não falamos isso aqui, né, sobre os anticoncepcionais. E aí, doutor? Em 2021, surgiu um estudo muito interessante, com um N muito grande, um número de pessoas estudadas muito grande, que teve um impacto importante e veio para dirimir certas dúvidas. Nós sabemos que esses assuntos, tanto como anticoncepcional e terapia de reposição hormonal na menopausa, são polêmicos. Existem vários fatores para essa polêmica. Mas o que eu posso dizer é que sim, está relacionado, principalmente quando o uso do anticoncepcional é feito na idade jovem, na adolescência. Então, 5 anos de uso ou mais, a partir de 5 anos de uso de anticoncepcional na adolescência, tem relação direta com o aumento do risco, sim.
E é uma coisa que a gente tem visto muito, a adolescente, ela tem começado a usar o anticoncepcional com 11 anos, 12 anos, então ela passa muito tempo, né? E aí vai para a vida jovem, a vida adulta, já em uso de anticoncepcional muito precocemente. Né? É verdade que isso foi um ganho da questão sociológica, foi um ganho muito importante, o anticoncepcional para a nossa sociedade. Sim, quando é bem indicado, quando tem indicação, é um tratamento eficaz. Muitas vezes ele pode ser utilizado enquanto essa adolescente ganha maturidade para ter outras alternativas. E às vezes ele não se consegue outra alternativa que não seja o anticoncepcional. Nós compreendemos, mas tem que estar ciente, tanto o profissional, assistente que prescreve, quanto o próprio paciente, os seus representantes, seus familiares, os educadores, têm que estar cientes que o risco sim existe. E aí a gente vem trabalhando, né, o DIU de cobre, que aí ele não é hormonal e ele pode ser feito a partir dos 14 anos, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. Então, fica assim um tempo, ele fica durante 10 anos, né, tem validade de 10 anos. E é livre de hormônios. E aí ele é livre de hormônios e pode sim ser utilizado nessa situação, né? Sim. Bom, gente, então nós estamos aqui chegando ao fim do nosso podcast Bora Falar de Saúde, a quem eu agradeço imensamente a presença do Dr. Luciano, mastologista, da Lúcia, nossa enfermeira, há muitos anos, né, olhando pela saúde da mulher, dizer que foi muito esclarecedora toda a nossa conversa, agradecer imensamente a presença de vocês, viu, doutor? Eu aqui tenho a agradecer por mais essa oportunidade de fazer aquilo que eu tenho que fazer, que é prestar serviço. E a orientação e, principalmente, gerar esperança naquilo que eu acredito. Eu acredito que sempre é um benefício você trazer as suas dúvidas como paciente para o seu médico assistente, mesmo que esse diagnóstico não seja tão pequeno, existe sempre a chance de cura para o câncer de mama. Nós falamos sempre em estatística, mas seja lá 10%, 50% ou 98%, sempre tem um percentual de chance para que essa paciente se beneficie dos tratamentos. Sempre vale a pena acreditar, ter fé. Ok? Isso. Ok, obrigada, Lúcia. Agradeço também por essa oportunidade de a gente estar aqui conversando, né, e dando valiosas informações, né, que são muito úteis no dia a dia da mulher, né, e dizer que é muito importante se cuidar e, como a gente tem falado muito e tem visto muito, se amar, né, se amar e se cuidar para poder cuidar do próximo. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês e você pode nos seguir aí nas principais plataformas de podcast para ficar atualizado sobre os temas da saúde. Um grande abraço para você que nos acompanha e até a próxima edição.